assunto é na Band News FM. 10:07, Murilo. Ontem a gente recebeu aqui na Band recebemos o ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Veio aqui na TV Band Minas, depois aqui na Rádio Band News, bateu um longo papo aqui comigo, com a Sinine, falou de questões importantes para Minas Gerais e para o Brasil como um todo. A primeira delas, que é o nosso nós estávamos comentando o áudio aqui do nosso professor e ouvinte, é sobre o horário de verão. Claro que o ministro não vai anunciar ele que vai ser implantado o horário de verão nessas entrevistas. Isso vai ser um anúncio feito pelo presidente da República depois de uma série de reuniões aí com seus ministros e com o relatório do Operador Nacional do Sistema, que será entregue hoje para o ministro e ele vai repassar ao Lula, mostrando aí prós e contras da retomada do horário de verão. Mas, para quem lê nas entrelinhas, para quem entende que pingo é letra, tá muito claro já na cabeça do ministro, né, Sinine, que o horário de verão vai voltar. Ele não quer furar o Exatamente, presidente. ele não pode fazer isso, né? Ele tem que ter a legitimidade do presidente, mas ele deu muito a entender que o horário de verão vai voltar e vai voltar no final de outubro, início de novembro, pós-eleição. A votação do segundo turno é dia 27 de outubro, acho que a partir do dia 28, talvez, na segunda-feira, quem sabe já teremos horário de verão, ou então vou esperar aí o final de semana seguinte, né? Geralmente é de sábado para domingo, que gira o horário de verão, era pelo menos, né? Então talvez espere lá o sábado, 2 de novembro. Eu fiz assim, Lu, só para você relembrar comigo aqui, que era de sábado para domingo que acontecia. Era, com certeza, de sábado para domingo, porque tínhamos o domingo, né? Pra gente ajustar os relógios. Exatamente, então era isso. Não sei se vai ser dessa maneira ainda, se for, provavelmente vai calhar no sábado 2 de novembro, que é o primeiro sábado pós-eleição, sábado 2 de novembro. Feriado, inclusive, dia de finados. Eu acho, então pode ser essa data, mas aí é uma suposição minha, tá? O ministro só falou que é final de outubro, início de novembro, que provavelmente, caso ocorra, seria essa data para não prejudicar as eleições, né? As máquinas eleitorais já estão programadas, o sistema com os horários, aquela questão toda, para não ter nenhum problema e nenhuma desconfiança depois. Aqui no Brasil tudo vira debate, né? Tudo aqui no Brasil é debate, ontem mesmo ele comentou, e tudo esse debate hoje é meio 50-50. Então, se a gente fizer uma enquete aqui, vai dar mais ou menos meio a meio os prós e contras horário de verão. Nada mais é consenso no Brasil, nunca foi. Mas antes havia uma maioria e uma minoria, hoje não. Hoje é quase tudo meio a meio, né? Não há nada assim, tudo é posições bem divididas. Mas o que o ministro falou, que mesmo que não represente mais uma grande economia, né, se fala em torno de 4%, reduziria, porque hoje o horário de pico muitas vezes é no meio da tarde, em razão do calor e do ar-condicionado ligado, os aparelhos de ar-condicionado ligados nesse horário. O horário de verão ainda funcionaria muito bem, porque ele reduziria a demanda das térmicas, né, que são as usinas de gás, né, que fazem muita energia e custariam caro, é uma energia menos limpa que custa mais caro. Isso porque, com o horário de verão funcionando, o horário de verão em atividade, né, ele estando aí horário de verão, a energia solar e hidráulica, aí ela é mais, hidrelétrica na verdade, ela é mais demandada nesse horário, enquanto a sol ainda. Quando entra a noite, acaba que demanda mais as térmicas, é outro horário de pico. Com o horário de verão, 6, 7 horas, você ainda teria a energia solar, que representa um percentual significativo hoje para a planta energética do Brasil. Mas ele disse que não dá conta. Não. Exato, não é suficiente, não é sozinha, suficiente. Mas seria um alívio, entendeu? Demandaria menos as térmicas nesse momento, porque se não colocar o horário de verão, as térmicas começam a entrar mais cedo. Essa é e aí, se tiver um problema, por exemplo, uma rede de transmissão, é um colapso. Então ele deixou bem entender que deve sim entrar por essas e outras razões o horário de verão. E o que eu fiquei preocupado foi numa conversa com o ministro, que ele falou que para esse ano a gente não precisa se preocupar com questão de racionamento, que foi feita aí uma diminuição de vazão, tal, no início do ano, justamente para controlar essa coisa toda de energia. Mas aí isso é o perigo. Se o regime de chuvas não for, né, um grande regime de chuva, se não chover muito no final do ano, início do ano que vem, que é o período de chuvas, se não tivermos aquele período de chuvas, vamos dizer, abundante no Brasil, aí sim, 2025, teremos risco aí até de racionamento de energia. Isso ele também não falou com essas palavras que eu estou falando aqui, mas ele deu a entender
que precisaremos aí para o ano que vem de um período de chuvas regular, né, como a gente tem no Brasil geralmente, mas se for um período de chuva com menos chuva, e hoje é difícil prever em razão dessas mudanças climáticas, poderemos enfrentar problemas no ano que vem de racionamento de energia. A situação é muito grave, gente, é muito sério. Olha Belo Horizonte, 5 meses sem chover, 5 meses sem uma gota d'água. Olha o Rio Madeira, né, que desde 1967 não enfrentava uma seca tão grande. O Rio Madeira, você vê as fotos aéreas, dá dó, parece um deserto, nem parece que tinha água ali. Então, provavelmente, o horário de verão vem aí para tentar atenuar minimamente o consumo de energia no Brasil e o consumo de energia das térmicas, das usinas térmicas, né? Que inclusive é mais caro. A Cininda fez uma pergunta para o ministro sobre aquela taxa extra, né? A bandeira de escassez hídrica. Exatamente, que implica mais R$14 aí. O ministro falou que para este ano está descartado. Foi o que ele falou, né? Que não está nos planos do governo entrar com essa bandeira de escassez hídrica que implicaria mais R$14 aí na conta do contribuinte, né? Ele foi claro que não pretende este ano, mas para o ano que vem, volta a falar, se o Brasil, se não chover muito, podemos enfrentar um problema de racionamento de energia e aí com certeza vai implicar numa conta mais cara para as pessoas usarem menos energia, logicamente, né? Outro ponto importante da fala do ministro ontem aqui, acordo de Mariana, esse acordo de Mariana que tá difícil de sair, o ministro falou, Lula tinha falado de sair em outubro, o ministro falou que não sabe se em outubro, mas até o fim do ano ele acredita que saia, e aí ele falou que são 100 bilhões de reais de dinheiro novo. O que quer dizer isso, dinheiro novo? É 100 bilhões, mas contabiliza mais, por quê? Vai contabilizar 37 bilhões que já investiu na Renova e aquela fundação que foi criada para reparar os danos da tragédia. Então eles vão descontar esse dinheiro que já foi gasto, não entra, 100 bilhões novos, 100 bilhões que não vão somar esses outros investimentos aí, né? Não vai abater aí, não vai ter uma conta, vai ser R$100 a mais que a Vale, BHP, né, que são os controladores da Samarco, vão pagar para o governo de Minas Gerais, governo do Espírito Santo e a União, que foram os atingidos aí, né? Claro, nós estamos falando de uma indenização aí pelos danos naturais e morais causados a esses entes federativos, as indenizações às pessoas, às famílias, né? Essas, em outra esfera, essas já foram pagas, grande parte delas. Nós estamos falando dessa indenização a esses entes, né? O governo federal e os governos estaduais de Minas e do Espírito Santo. Então vai ser um acordo recorde com esse valor aí de 100 bilhões de reais de dinheiro novo, mas se somar os valores já gastos com a Renova e outras despesas, vai ultrapassar aí a casa de 140 bilhões de reais. O ministro deu essa notícia ontem aqui também. Vamos ver se confirma esse valor e esse prazo de até o fim do ano sair esse dinheiro que já é esperado há muito aí pelo governo de Minas Gerais, do Espírito Santo e pela União. Só para finalizar, o ministro também falou muito de eleição, comemorou o crescimento do Fuad, que é o candidato dele, do mesmo partido dele, e deu umas pequenas ironizadas em Alexandre Calil, umas tocadas em Romeu Zema, que apoiam hoje Mauro Tramonte, mas ele focou muito no crescimento do Fuad, que segundo ele aí vem fazendo um bom mandato e à medida que é conhecido, vem ganhando consistência eleitoral. O ministro acredita até na possibilidade de, ao fim do primeiro turno, o Fuad já estar aí aparecendo em primeiro nas pesquisas, e isso ele, segundo a tendência dos trackings. Trackings são os levantamentos internos, as pesquisas internas das campanhas. Ele falou que eles estão muito otimistas na campanha do Fuad, esse crescimento dele que vem mostrando ser um crescimento consistente. Vamos ver aí se procede essas informações que o ministro falou a respeito de campanha eleitoral também aqui em BH. E foi enfático, disse que não aceita mineração na Serra do Curral. Exatamente. Sininho também fez essa pergunta no final para ele. Então... Ele falou no que for demarcado Serra do Curral, se entendeu que aquela demarcação é Serra do Curral, não pode ter mineração. O problema é que ninguém sabe, né? Exatamente. Nós estamos precisando dessa definição do IEFA, do governo do estado, serem mais rigorosos nessa definição para a gente chegar ao que é Serra do Curral. E ele falou que sim, o que for definido ali, que ele, enquanto ministro, né, responsável aí, inclusive por Minas e Energia, mineração, falou que a Agência Nacional de Mineração também está atenta a essa questão,
que ele é a favor da mineração como um todo, mas na Serra do Curral e outras áreas protegidas, ele é contra, e aqui só tá difícil definir realmente o que é Serra do Curral.